Olá, meus irmãos, saudação de paz a todos. Bispo Marcelo Alencar, diretamente de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Nós estamos hoje iniciando o comentário referente à lição de número 5 da revista Caminhos de Justiça. É o segundo trimestre da Escola Bíblica dos Palavrianos, Ministério A Palavra de Cristo para o Brasil. Seja muito bem-vindo, você que vai estar conosco durante todo esse comentário da lição de número 5. Queremos louvar a Deus pela vida do nosso presidente, o nosso querido presidente apóstolo Rubens Gomes, Bispa Paula Souza, pelo apoio, pelo comprometimento com a educação cristã. Que Deus possa também abençoar o Bispo Márcio Figueiredo, que é o diretor executivo da revista e também é o escritor do segundo trimestre de 2025, trazendo como tema Caminhos de Justiça, temas estes que nós estamos comentando desde a lição de número 1, temas contemporâneos que têm nos abençoado e nos edificado de uma forma grandiosa. Amém? E hoje não será diferente. Hoje nós vamos falar na lição de número 5, cujo tema é ecologia. Então vamos lá, caminhos de justiça, a ética cristã e os desafios contemporâneos. Lição de número 5, ecologia. Olha, eu tenho certeza que esse tema, ele será um tema surpreendente. Surpreendente não no sentido de trazer algo novo que nós não sabíamos, mas surpreendente no sentido de ser um tema tão importante, né, dentro dos mandamentos de Deus para a nossa vida, e é um tema que está relacionado ao nosso dia a dia, todos os dias da nossa vida. Então, eu tenho certeza que nesse sentido esse tema vai te surpreender e te mostrar a importância, a relevância dele para os seus dias. Que Deus possa abençoar todos os nossos queridos professores, alunos, por todo esse Brasil afora, os estados, nossos coordenadores regionais que têm investido aí na revista de Escola Bíblica dos Palavrianos. Então vamos à nossa matéria de hoje, lição de número 5, nosso escritor Bispo Márcio Figueiredo, ele vai utilizar como texto base livro de Gênesis, capítulo de número 1, o versículo 28, 29 e 30. Está escrito assim: E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: Eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto que dê semente. Ser-vos-á para mantimento, e a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento, e assim foi, assim se fez. Então, o texto base da lição de número 5, ecologia, é Gênesis 1, 28, 29 e 30. Mas antes de nós entrarmos aqui na lição em si, eu gostaria de trazer aqui algumas informações para que você possa abrir um pouco mais o seu campo de entendimento e compreensão, até para você poder dialogar, discutir nas aulas juntamente com os alunos. Quando nós falamos de ecologia, o que é ecologia? Se nós formos para o termo em si, né? Ecologia é estudo do ambiente ou estudo da casa, ou seja, estudo onde nós estamos inseridos, o nosso ambiente, o nosso meio ambiente, a nossa casa e assim vai. Então, ecologia é o estudo, é a reflexão, tá? E a nossa lição de hoje vai trazer ensinamentos daquilo que Deus, o nosso Deus, o Criador de todas as coisas, vai nos instruir acerca de como nós devemos, né, viver, administrar o ambiente ao qual nós estamos inseridos. Ambiente esse a qual Deus criou, tá bom? Então, olha só, quando nós falamos de ecologia, o autor vai nos trazer aqui uma introdução. Está assim, ó. O cuidado com a criação de Deus é uma responsabilidade cristã,
muitas vezes negligenciada. Então, assim, ele já começa dizendo que baseado na palavra de Deus, tá? Há uma responsabilidade sobre nós, homens. Quando eu digo homens, é o termo para homem e mulher. Nós que fomos criados por Deus. E muitas vezes essa responsabilidade ela é negligenciada. É nesse sentido que eu disse que essa lição vai surpreender. Por quê? Porque está relacionado ao nosso dia a dia, à nossa casa, ao nosso trabalho, à nossa locomoção, aonde vivemos, o que fazemos, o que comemos, o que plantamos, tá? Então o autor começa dizendo que o cuidado com a criação de Deus é bíblico. Há uma responsabilidade, mas ela tem sido negligenciada, principalmente por quem? Por quem conhece a palavra, pelos cristãos. Desde o princípio, o homem foi chamado para ser o mordomo da terra. O que é mordomo? É o administrador. Então, o homem foi chamado para ser o quê? Um administrador da terra, administrando seus recursos com sabedoria e gratidão. No entanto, a degradação ambiental e a exploração desenfreada dos recursos naturais levantam questionamentos éticos sobre o nosso papel diante do mundo criado por Deus. Então, perceba que ele já vai trazer aqui pontos importantíssimos para nós. De que forma que nós estamos negligenciando essa responsabilidade? O ambiente está sendo degradado. O homem está explorando de uma forma desenfreada os recursos que Deus deixou. Então, quando isso acontece, há o que? Uma negligência, uma falta de responsabilidade. E nós, cristãos, estamos inseridos nessa cobrança. Tá? Aí ele vai terminar dizendo assim, como a fé cristã orienta a lidar com essas questões? Então, como que o cristão, diante desse conhecimento, diante desse mandamento bíblico para nossas vidas, como que nós vamos lidar? Então, aqui nós vamos refletir sobre o mandato bíblico de cuidar da criação e sobre como podemos honrar a Deus por meio de uma vida sustentável e responsável. Então, aqui ele já chama a atenção sobre essa responsabilidade que está em nós cristãos. Como que nós vamos honrar a Deus cuidando da criação, cuidando do meio ambiente onde nós estamos inseridos? Então, quando nós fazemos isso, nós estamos honrando a Deus. Quando nós cuidamos da sustentabilidade com responsabilidade, estamos honrando a Deus. Então, o autor, de cara, a gente fala, há um mandamento de Deus. Há uma responsabilidade sobre os cristãos. E isso não pode ser negligenciado. Quando você cuida do meio ambiente, cuida da sustentabilidade, como você vive, como você se relaciona com o meio ambiente, você está honrando a Deus. Então isso é extremamente importante, tá? Então vamos lá, quando nós falamos de ecologia, irmãos, nós falamos sobre vários temas que estão inseridos dentro do tema ecologia, tá? Debates, discussões mundiais que falam sobre a extinção de espécies, né? Então quando o homem começa a adentrar a fauna, a flora, a natureza, começa a devastar para poder plantar, poder cultivar isso, aquilo outro, ele vai acabando com o habitat natural de muitas espécies. Então, quando nós falamos sobre esse tema, falamos sobre essa responsabilidade. Isso vai gerar o quê? Mudanças climáticas. Você já percebeu que, se você olhar 20 anos atrás, você sabia exatamente que mês que ia chover, que mês que ia fazer frio, e hoje totalmente mudado, alterado. Um mês que era para fazer frio não faz, o frio vai ser mais para frente, um mês de chuva. Então, tudo isso vai afetar em mudanças climáticas. Poluição do ar, da água, do solo. Então, quando nós falamos em ecologia, Deus nos ensina a ter o cuidado. Então, quando nós falamos poluição do ar, a tecnologia trazendo carros cada vez mais modernos, mas a poluição aumentando, partículas químicas aí sendo lançadas na atmosfera, a questão da poluição da água, quando você joga gordura no ralo da tua pia na cozinha, essa gordura vai atingir o subsolo, vai afetar a terra onde você vive, depois você vai querer na mesma terra lá plantar um tomate, um cheiro verde, uma cebolinha, mas a terra já não vai estar mais apta para fazer esse tipo de plantação. Então perceba como isso tem a ver com o nosso dia a dia. Interfere, contamina o solo. Então, quando nós falamos de ecologia, a questão da sustentabilidade, o uso excessivo dos recursos naturais, o homem somente retira da natureza e não repõe os minérios, madeira, tantos outros elementos, e o homem só vai tirando e não repõe.
Então, esse tema nos chama a atenção para nós vivermos de uma forma equilibrada. Nós precisamos desenvolver como ser humano, desenvolver com aquilo que Deus nos deixou, mas precisa ter equilíbrio, tá? Conservar os ecossistemas, os habitats dos animais, restaurar aquilo que foi degradado. Então, quando falamos ecologia, nós estamos falando desses assuntos que são extremamente urgentes, contemporâneos, estão envoltos no nosso dia a dia. Eles trazem impactos direto. Então você vê que em certos lugares falta água, a água é racionada, certos lugares não consegue se plantar determinado tipo de alimento. Então perceba que isso vai afetando o dia a dia das nossas vidas, tá? Então, ampliado um pouco aí o nosso pensamento, nós vamos falar agora então sobre os 3 tópicos que vai nos trazer o autor acerca da matéria, tá? Então o tópico de número 1, ele vai falar sobre o mandato criacional. A reflexão sobre Gênesis 1, 28 a 30 foi o texto que nós lemos, tá? E aí ele vai destacar aqui, né, quando Deus diz assim, olha, sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Preste atenção nesse termo. Deus diz para nós, homem, multiplique, sejam férteis e subjuguem a terra. Tá? Então esse mandado aponta para a autoridade delegada por Deus ao ser humano para governar a criação. Então perceba que Deus criou todas as coisas e nos delegou uma autoridade. Que autoridade é essa? De governar aquilo que Deus criou. Tá? Essa autoridade ela é acompanhada por responsabilidade, o que nós já falamos. Então, o domínio humano sobre a natureza não é uma licença para explorar, consumir e não pensar de uma forma responsável no que vai comer amanhã, plantar amanhã, colher amanhã. Mas exige equilíbrio e responsabilidade. Então, esse mandato que Deus deu ao homem, na sua palavra, exige uma administração fiel e cuidadosa. Tá? Então perceba que ele diz assim, ó, subjuguem a terra. O termo subjugar a terra. Então não implica numa destruição ou abuso, mas esse termo tem a ver com ordenação do caos em benefício da vida. Então Deus confiou ao homem o papel de mordomo, ou seja, de administrador. O homem ele é um gestor responsável pelos recursos naturais. E quando nós falamos recursos naturais, nós não estamos falando de grandes plantações, grandes colheitas, Não, é onde nós estamos vivendo. Tá? Quando nós falamos dessa responsabilidade, é uma responsabilidade dentro da nossa casa, no nosso trabalho, com aquilo que nós fazemos, comemos, desperdiçamos. Então essa responsabilidade, Deus nos deu, né, esse mandamento de nós subjugarmos, ou seja, de nós administrarmos o caos em benefício da vida. Que vida? Da nossa vida e da vida do próximo também. Tá? Então, assim como o administrador deve cuidar do que lhe foi confiado, o homem é responsável por preservar e cultivar a criação de forma sustentável. Ele deve proteger os ecossistemas, evitar desperdício, trabalhar pela harmonia entre as necessidades humanas e o equilíbrio ambiental. Tá? Então, como eu falei aqui, nós podemos exercer isso na nossa casa, no nosso trabalho, né, em todos os lugares. Além disso, o texto de Gênesis revela a provisão de Deus para toda a criação. Deus concede as plantas como alimento, tanto para homens quanto animais. Então, a terra, portanto, é uma das fontes de sustento que os homens e os animais possuem. Tá? A criação foi planejada por Deus para ser um sistema interdependente. Todos os seres vivos desempenham um papel necessário no equilíbrio ecológico. Isso significa que o cuidado com o meio ambiente é uma forma de preservar o sustento que Deus proveu para todas as criaturas. Então, isso é muito interessante, porque o texto vai dizer que Deus nos deixou o quê? Como alimenta a natureza. As sementes, as plantas, o que hoje nós conhecemos como verduras, frutas. Então perceba que isso nos chama a atenção, porque nós vivemos assim em dias onde as pessoas se preocupam assim, como nós podemos viver de uma forma saudável, que tipo de alimento comer, como nós podemos nos preocupar com o meio ambiente. Então aqui Deus já nos ensina através da sua palavra. Quanto mais
orgânica for a nossa alimentação, ou seja, quanto mais a nossa alimentação depender daquilo que vem da terra, daquilo que não é processado, que não é incrementado com produtos químicos, mais saúde nós vamos ter e, consequentemente, mais responsabilidade teremos diante do meio ambiente onde nós vivemos. Então aqui o autor vem nos lembrar que Deus nos deixou um sistema interdependente. Hoje as grandes empresas, indústrias, industrialização, química, isso tem afetado muito na alimentação do ser humano, tem sido muito prejudicial e, consequentemente, tem afetado o meio ambiente. Então aqui o autor vem nos lembrar, olha, Deus deixou o alimento da terra. Então vamos refletir sobre isso. Então esse mandato criacional, o homem, principalmente o homem cristão, ele é chamado para refletir o caráter de Deus em sua relação com o meio ambiente. Deus é apresentado nas Escrituras como um Criador que sustenta a criação através da bendita providência. Assim, cuidar da criação é uma forma de imitar o zelo de Deus pelas coisas criadas. O cuidado com o meio ambiente é uma questão ética, um ato de adoração e obediência a Deus. Então, primeira coisa, há uma responsabilidade, principalmente sobre nós cristãos, porque nós somos conhecedores da palavra de Deus. Nós aprendemos que Deus nos deu a responsabilidade de subjugar, de administrar a terra, a criação que Ele nos deu para nos sustentar. Então, quando nós cuidamos da criação, nós estamos o quê? Zelando por aquilo que Deus nos deixou. Nós estamos tendo uma vida preocupada, uma vida responsável e, consequentemente, uma vida equilibrada para com a criação que Deus deixou para nós. Então, qual é a consequência disso? Adoração. Já parou para pensar isso? Se preocupar com a ecologia, com o meio ambiente, se preocupar com essa responsabilidade do cuidado com a terra, com a água, com os recursos naturais, é uma forma de nós adorarmos a Deus. É por isso que eu disse no começo da lição que isso ia nos surpreender. Então, pensar sobre ecologia, sobre aquilo que Deus criou e deixou sobre nossa responsabilidade e fazer da forma correta, nós estamos adorando a Deus também e obedecendo a sua palavra. Tá? Em contrapartida, negligenciar o mandato criacional traz consequências devastadoras, como a degradação ambiental, mudança climática, perca da biodiversidade. Essas questões afetam o planeta, colocam em risco a vida de futuras gerações. Então, olha, não é novidade para nós. Nós abrimos hoje os noticiários, enchentes, desmoronamentos, furacões, fome, países que não conseguem produzir nada. Tudo isso são consequências o quê? De uma negligência do homem naquela determinada localidade ali, em não zelar, não subjugar da maneira correta a criação que Deus deixou. Então vira uma bola de neve. Então o desmatamento vem a erosão, o desmoronamento, o assoreamento dos rios, os rios se modificam, vem as inundações, aí consequentemente as fortes chuvas, e aí vai, irmãos. Então perceba como que isso também traz consequências devastadoras às nossas vidas hoje. Você vai ver países aí que são extremamente assolados com esses desastres naturais a qual nós chamamos, né? Então nós somos chamados a ser agentes de reconciliação, não apenas entre Deus e os homens, mas também entre o homem e a natureza. Uou, olha só, nós somos chamados para ser agentes de reconciliação, não apenas entre Deus e o homem na questão da salvação, mas também na questão do homem com a natureza. Quando agimos de forma responsável, no uso dos recursos naturais, estamos dando testemunho da nossa fidelidade ao mandato criacional dado por Deus em Gênesis. Então, quando nós damos o exemplo, primeiro, da nossa casa, cuidando com o desperdício, cuidando com aquilo que nós jogamos no lixo, com aquilo que nós lançamos no esgoto da nossa casa ali, nós estamos dando um bom exemplo. Estamos adorando a Deus, glorificando a Deus, obediente à sua palavra. Isso serve como testemunho. Quando nós pregamos isso, nós damos testemunho também de adorar a Deus no cuidado com a criação. Amém? E aí vem a primeira provocação teológica do tópico de número 1. Olha aí. Se o mandato criacional exige que cuidemos da terra como mordomos responsáveis,
Quais atitudes práticas em nosso dia a dia podemos refletir essa responsabilidade cristã? Olha aí, então fica a pergunta aí, o desafio para a sala de aula aí. Então, se existe esse mandamento, essa responsabilidade, de uma forma muito prática, na casa, no trabalho, na igreja, na congregação, como que isso pode ser externado de uma forma prática, tá bom? Então fica aí esse desafio teológico do tópico de número 1, amém? Tópico de número 2, a urgência da crise ecológica, uma análise de Romanos 8, do 19 ao 22, e a relação entre a criação e a queda. Então vamos ler o texto que está em Romanos 8, do versículo 19 ao 22. Abre a tua Bíblia aí. É importante pedir para os alunos abrirem a Bíblia, levarem a Bíblia nas aulas, né? Lerem esses textos que são importantes. Então, lá em Romanos, capítulo 8, versículo 19 até o 22, está escrito assim: a ardente expectativa da criação anseia pela revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à futilidade, não por sua própria vontade, mas devido àquela que a sujeitou, na expectativa que também a própria criação será redimida da escravidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Estamos certos de que toda a criação geme e sofre as dores de parto até agora. Então, Paulo aqui vai falar sobre a criação gemendo e esperando ansiosamente pela redenção juntamente com os filhos de Deus. A criação que foi sujeita à frustração devido à queda, agora o que? Ela aguarda o que? A manifestação dos filhos de Deus e a sua libertação. Então, esse texto vai nos mostrar que a relação entre a criação e queda é profunda e é significativa para nós. A partir do momento em que o pecado entrou no mundo, a queda, não só a humanidade, mas também a criação foi afetada. A terra, os animais, a natureza em geral passaram a sofrer o quê? As consequências dessa corrupção espiritual e moral. Tá? Então, vamos ficar atento com esse texto agora, porque o autor vai nos trazer uma cosmovisão muito importante acerca desse texto aí. Olha só. Essa visão bíblica mostra a realidade de uma crise ecológica, que é um problema ambiental e também um reflexo da queda do homem. Então aqui o autor, Bispo Márcio Figueiredo, vai citar o texto de Romanos 8, 19 e 22, quando fala que a criação geme, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Então a primeira análise que ele faz é que essa negligência com a criação de Deus, ela é também proveniente do quê? Da queda do homem, do pecado. Então a criação foi feita boa e perfeita, mas o pecado trouxe o quê? Corrupção e desequilíbrio. Então aqui o autor vai nos dizer que esse desequilíbrio que nós vivemos, essa corrupção, essa negligência também é consequência do pecado. O sofrimento da terra expresso no gemido aqui, ele prova como o homem falhou em cumprir sua missão de ser um fiel cuidador e administrador do mundo. Então aqui há uma interferência do pecado nessa negligência do homem para com a criação, para com a ecologia. Tá? Então hoje vemos a exploração irresponsável dos recursos naturais, a poluição, desmatamento, temas que nós já falamos aqui. Então essas práticas, elas mostram como o homem se afastou da ordem de Deus e do cuidado da criação. Então a queda, o pecado, afastou o homem de Deus. E então esse afastamento trouxe o quê? Essa negligência. Deus disse, subjuguem, cuidem, administrem. O pecado disse, olha, não se preocupe com nada que Deus criou. Usa. Destrua, faça como você quiser. Não se preocupe com amanhã, não se preocupe com as próximas gerações, não se preocupe com o próximo, não se preocupe com nada disso. Só vai usando, degradando e acabando. Então aqui o autor Bispo Márcio vai dizer, ó, isso aqui passa pela queda, pelo pecado, pela transgressão do homem. Tá bom? Seguindo aí. No entanto, a esperança não está perdida. Romanos 8, 21 promete que a criação será liberta da escravidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Assim, o sofrimento ecológico que vemos no mundo não é permanente. É uma realidade temporária que até se complete a redenção trazida por Cristo. Então, quando Cristo vier, essa redenção acontecerá.
Então, o sofrimento hoje, essas tantas notícias que nós vemos acerca do meio ambiente, degradação, tantas coisas ruins que nós ouvimos aí, será o que? Redimida na volta de Cristo. Os cristãos, então, eles têm o que? A responsabilidade de esperar por essa restauração e de serem instrumentos dessa restauração no presente. A maneira como nos relacionamos com a criação reflete a nossa compreensão da redenção de Deus. A redenção inclui a renovação e a restauração de todas as coisas. Então, enquanto nós aguardamos a iminente volta de Cristo, há uma responsabilidade em nós em administrar aquilo que Deus deixou, aquilo que Deus criou, tá? Mas de uma forma muito presente. A ação é necessária. O cristão precisa agir em prol da administração correta dos recursos naturais. Ah, mas pastor, eu não tenho plantação, eu não tenho fazenda, eu não tenho isso, não tenho aquilo, tal. Não, irmãos. Começa na sua casa, escolhendo bons alimentos, alimentos de empresas que são responsáveis com a natureza. Existem muitas informações hoje. Empresas que são responsáveis, empresas que se preocupam com o desmatamento, com a poluição. Então, quando nós começamos a administrar dentro da nossa casa, principalmente, nós já estamos fazendo isso aí que o autor nos traz aqui, essa responsabilidade no tempo presente, tá bom? Dessa forma, a crise ecológica que enfrentamos hoje é, em última análise, uma questão espiritual. A exploração desenfreada e a degradação ambiental são atitudes imorais que constituem desobediência ao cumprimento do mandato criacional de cuidar da terra. Então, ele diz aqui que essa exploração humana de uma forma desenfreada, né, são atitudes imorais e frutos de desobediência, e que a raiz de tudo isso é uma questão espiritual. Passa pela queda, passa pelo pecado, passa pela corrupção. Um homem afastado de Deus, um homem em guerra com Deus, em desobediência a Deus, que vai culminar nessas consequências. Então, cuidar da criação é um reflexo do nosso compromisso com a redenção trazida por Cristo, que se estende a toda a criação. Tá? Então, cuidar da criação é um compromisso que nós temos. Tá? É nos preocuparmos com a redenção que virá no retorno de Cristo, mas hoje, como que nós podemos expressar esse zelo, esse amor e essa responsabilidade enquanto Cristo não volta? Preocupado com o presente, preocupado com a nossa realidade. Qual é o mundo que nós iremos deixar para os nossos netos, bisnetos? Nós estamos fomentando essa indústria que só destrói e não repõe, que não se preocupa com o meio ambiente, que não se preocupa com a poluição do ar, da terra, do solo, ou nós estamos preocupados? Como nós estamos cuidando da nossa casa? Nós estamos desperdiçando água, desperdiçando alimento, enquanto muitos morrem de fome, de sede. Então perceba que há uma responsabilidade e isso deve gerar em nós um compromisso. A provocação teológica do tópico número 2, Romanos 8:21 fala sobre a libertação da criação, da escravidão, da corrupção. Então ele fala sobre a libertação, né? Libertação de quem? Da criação. Mas libertar a criação do quê? Da escravidão, da corrupção. Aí ele pergunta, como podemos ser agentes dessa libertação já no presente? Refletindo assim a esperança futura da redenção? Então é um desafio, é uma provocação. Então aqui em Romanos 8:21, Paulo fala sobre libertar a criação de uma escravidão da corrupção, ou seja, a criação está sendo afligida pela humanidade, pelo homem, por causa da queda, do pecado. Então, como que hoje a igreja, os cristãos, podem ser agentes dessa libertação no presente? De que forma? De uma forma clara, objetiva. Aonde? De que forma e aonde? Como? Então, fica aí esse desafio aí para os nossos professores e alunos, tá bom?
Práticas sustentáveis. Como os cristãos podem viver de maneira responsável em relação ao meio ambiente? Viver de maneira responsável em relação ao meio ambiente é uma forma prática de obedecer ao mandato criacional de Gênesis. Os cristãos podem adotar várias práticas sustentáveis que reflitam o cuidado e o respeito pela criação de Deus. Então vamos lá. Tópico de número 3, o autor vai nos dizer assim, uma das maneiras mais imediatas de agir é reduzir o consumo de recursos naturais, como energia e água, e adotar uma postura mais consciente em relação ao desperdício. Irmãos, talvez aonde você vive, no seu bairro, tua cidade, talvez não enfrente esses dilemas de falta de energia, falta de água, mas aqui em nosso país existem já muitos estados e regiões que sofrem com isso, aonde há um racionamento de água, racionamento de energia. Então há uma responsabilidade em nós. Quando nós fazemos a nossa parte, aonde nós vivemos, moramos, nós estamos contribuindo de alguma forma para que essas localidades com essas dificuldades possam também se reerguer, se reestruturar. Então, de uma forma imediata, como que nós podemos agir? Cuidando de como nós consumimos água e luz. Então, cuidar quando a gente vai lavar o carro, quando vai lavar a casa, não ficar desperdiçando água. E eu incluo aqui também o alimento, desperdício de alimento, porque vai fazer com que se consuma mais alimento, se degrade mais, se derrube mais, né? Então perceba que é uma consequência. Aí ele vai dizer assim, por exemplo, a escolha por fontes de energia renováveis, então está aí, por exemplo, a energia solar, né? Não é um custo onde todos ainda têm acessibilidade, mas você pode colocar um projeto, né, de colocar uma fonte de energia sustentável na sua casa, tá? Então, ele aqui citou, por exemplo, a energia solar, mas existem outras maneiras também, a exploração de água, tá? Então, por aí vai. Então, de uma forma imediata, nós precisamos agir. De que forma imediata você pode agir aí? Na onde você mora, na tua cidade, no teu bairro? Será que você pode exercer alguma atividade aí na sua igreja que possa, de alguma forma, colaborar com o meio ambiente onde você está inserido? Então, é uma reflexão muito importante. Além disso, olha só, a reciclagem, o descarte adequado de resíduos são práticas essenciais para reduzir a poluição e minimizar o desperdício. Tá? Então, quando você vai descartar plástico, vidro, restos de alimentos, então você tem que se atentar que existe hoje uma indústria de reciclagem e que se você fizer a sua parte, essa indústria vai conseguir também exercer o seu papel de conseguir extrair esses recicláveis dos lixos e colocar novamente no mercado sem que esse mercado precise ir até a natureza, tirar da natureza, tá? Então perceba que até no descarte do lixo da nossa casa nós podemos agir de uma forma prática, tá? Aí ele parte para o ambiente da igreja. Olha só, a igreja pode desempenhar um papel importante na promoção de iniciativas como coleta seletiva de lixo, o incentivo de uso de materiais recicláveis, conscientização sobre o impacto negativo do lixo plástico, que demora centenas de anos para se decompor, além de ser testemunho de mordomia responsável. Essas atitudes também influenciam positivamente a comunidade local, encorajando as pessoas a adotarem hábitos mais sustentáveis. Na prática, o que ele está dizendo para nós, a igreja precisa ser um ponto de partida dessa conscientização. Então, na tua igreja hoje aí, existe algum projeto que fala sobre meio ambiente, sustentabilidade, descarte de lixos, a reciclagem? Como que de alguma forma você pode impactar as crianças, ensinando elas lá na salinha infantil, os jovens, esse cuidado com o plástico principalmente, quando esse plástico ele é jogado na natureza de uma forma incorreta, irresponsável, nos rios, nos esgotos, ele acumula muita coisa. Muitas vezes a cidade ela sofre por uma enchente
E aí quando você vê aquela água passando, aquela enchente assolando a cidade ali, a quantidade de lixo. E da onde que veio esse lixo? Estava nos bueiros, nos ralos, nos esgotos. Então é necessário que a igreja seja um ponto de partida para a conscientização dessas pessoas, tá bom? Olha só, a alimentação é uma área em que podemos fazer escolhas melhores. Será que nós podemos fazer escolhas melhores com aquilo que nós comemos, irmãos? Olha só, podemos priorizar alimentos que sejam produzidos de maneira responsável e com menor impacto ambiental. Vou fazer um desafio para você aqui. Procura aí um alimento que você gosta muito e procura saber qual é a empresa que fabrica ele. E aí você vai descobrir se essa empresa ela tem alguma prática responsável com o meio ambiente. E aí eu vou dizer mais para você. Se de repente você descobrir que ela não tem, procure saber se ela tem alguma concorrente e se essa concorrente tem responsabilidade com o meio ambiente. De repente você pode trocar de marca, tá bom? Isso inclui consumir produtos locais que exigem menos transporte, portanto emitem menos poluentes, alimentos orgânicos cultivados sem uso de agrotóxicos, fertilizantes químicos e alimentos de temporada que crescem naturalmente em determinada época do ano, sem a necessidade de técnicas agrícolas extensivas. Irmão, sabe aquela horta perto da tua casa, aquele irmãozinho humilde, simples, que planta todo dia, que toda semana tem lá cheiro verde, cebolinha, alface. Sabe aquela feira do seu bairro onde tem alimento orgânico? Apoia, compra. Evite comprar das grandes indústrias. Tem gente que compra até verdura industrializada, irmão. Sabe? E não menospreza a feira, menospreza o pequeno agricultor do bairro. Então, uma forma de nós honrarmos a Deus, cuidando da criação, é nós valorizarmos de que forma? Nos cuidando com a nossa alimentação. Então comece a consumir produtos locais, procura saber se no teu bairro aí tem um irmãozinho aí, um irmão que vende verdura orgânica. Procure alimentos da temporada. O que está na temporada aí? É manga, é uva, é morango. Então procura consumir esses alimentos que são de temporadas, tá? Alimentos que não precisam de interferência de produto agrícola, porque tudo isso vai interferir também na tua saúde, tá bom? Olha, esse tipo de escolha ajuda a reduzir a emissão de gases de efeito estufa, diminui a poluição causada por produto químico e ainda incentiva práticas agrícolas sustentáveis, tá? Ao cuidar da criação e dar atenção a essas questões, estamos honrando a sabedoria de Deus que criou um mundo abundantemente suficiente. Eu volto aqui na questão de adorarmos a Deus cuidando do meio ambiente, tá? Nós podemos adorar a Deus de muitas formas, mas hoje, de uma forma surpreendente, eu quero chamar a sua atenção. Adore a Deus cuidando do meio ambiente, cuidando, tendo práticas reais, na sua igreja, na sua casa, no seu trabalho. Seja um exemplo, né? No descarte do lixo, no alimento que você consome, tá bom? Eu não estou dizendo para você deixar de comer carne, comer só carne branca. Não estou dizendo nada disso. Estou dizendo para você agir de uma forma mais responsável. Tá? Você sabia que hoje muitas empresas estão sendo penalizadas porque não estão cumprindo regras, leis ambientais? Então procure se informar mais um pouco sobre isso. Você vai se surpreender com as notícias aí, tá bom? Seguindo aqui, por fim, a igreja pode ser uma voz ativa na produção de políticas públicas que busquem a preservação ambiental. Ser sal e luz do mundo inclui defender um meio ambiente saudável e sustentável. Dessa forma, ser responsável em relação ao meio ambiente revela nossa obediência ao Senhor e o nosso compromisso com a restauração da criação. Sensacional esse final aqui, irmãos. Sensacional. Por quê? Primeiro porque a igreja pode ser uma voz ativa. E por que não uma voz profética? Profética no sentido de chamar a atenção para o cuidado com aquilo que Deus deixou, com a criação. E a igreja ela pode promover políticas públicas aí onde ela está inserida. Ela pode orientar crianças, jovens, até homens e mulheres. A dona de casa pode ser orientada na igreja em como cuidar, o que ela come, o que ela serve para sua família, da onde ela compra, ter essa responsabilidade, aquilo que ela vai descartar, vai jogar fora, de que forma que isso será feito. Será que ela não pode separar o vidro do plástico, daquela sobra de alimentos e colocar certinho para o lixeiro ali?
Será que ela não pode ter esse cuidado em comprar uma verdura saudável, orgânica para sua casa, para sua família, cuidar da alimentação? Tudo isso, irmão, nos leva a adorar a Deus. Dessa forma responsável, né? Essa relação ao meio ambiente revela a nossa obediência ao Senhor e o nosso compromisso com a restauração da criação. Amém? E ele termina com a terceira e última provocação teológica, dizendo: defender o meio ambiente pode ser considerado uma extensão do testemunho cristão no mundo? Por quê? É uma pergunta. Você ser uma pessoa responsável com o meio ambiente, né? Pode ser considerado uma extensão de testemunho? E aí, o que você acha? E por quê? Debata isso na sala de aula, converse com os alunos, gere essa reflexão de que eles também podem gerar testemunhos, né? Sendo administradores da criação daquilo que Deus deixou. Amém? Que Deus possa abençoar você. Aqui então nós finalizamos o comentário da lição de número 5, Ecologia, da revista Caminhos de Justiça. É o segundo trimestre da Escola Bíblica do Ministério A Palavra de Cristo para o Brasil. Um grande abraço a vocês e até a nossa próxima lição, em nome de Jesus.